E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Kiggle Digital Talks, o podcast da Kiggle, que fala sobre o mundo digital, trazendo para vocês uma conexão entre a tecnologia e negócios. Eu sou Renato Monteiro, sou Head de Experiência e Mercado da Kiggle, sou um homem branco, de cabelos curtos, pretos, alto. Hoje eu estou vestindo aqui uma camisa polo branca. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a democratização da inovação, né? O papel que a nuvem e a inteligência artificial têm na democratização da inovação. Para discutir esse assunto com a gente, eu tenho aqui do meu lado o Head de Cloud DevOps da Kiggle, o Rafa. E aí, Rafa, como é que você está? Tudo bem, Renato? Prazer estar aqui com você novamente nesse Digital Talks, que sempre a gente traz muita inovação, até falando muito sobre tecnologia. E hoje o tema é mais do que especial. É um tema que está estourado já na Austrália, Renato. O ponto é esse. A gente vai falar hoje basicamente sobre inteligência artificial. Mas calma, sem spoiler, deixa eu me apresentar para o nosso público. Meu nome é Rafael Luz, sou Head de Cloud DevOps da Kiggle, sou um homem branco, de pele clara, cabelos claros, olhos castanhos. Hoje estou vestindo uma camiseta preta com o símbolo da Kiggle. Bom, falando sobre inteligência artificial, traremos hoje aqui para o nosso debate, para o nosso assunto, dois grandes especialistas da área sobre tanto inteligência artificial quanto dados. Bom, Rafael e André, sejam muito bem-vindos. Prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema. É um tema que está em hype, igual está estourado na Austrália, igual eu disse. E eu tenho certeza que o bate-papo com vocês será muito divertido e prazeroso aqui. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, é um prazer. Me apresentando aqui, sou Rafael Cordeiro, sou Head de Dados aqui do Banco Pan. Tenho cabelo castanho, curto, sou um homem branco com olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta preta. E é isso aí, gente. É um prazer aqui estar com vocês aqui para esse bate-papo. Legal. Legal. Obrigado pelo convite, Renato, Rafael. Meu nome é André, eu estou como especialista de dados e inteligência artificial no Banco Pan. Sou homem branco, magro, alto, cabelo castanho, uso óculos e estou usando uma malha branca de frio. Bacana, hoje está frio aqui em São Paulo, né? Tá. Bastante. Bom, vamos lá, gente. Primeiro, mais uma vez, agradecer aí a presença de vocês, a disponibilização de vocês, a generosidade de vir trocar essa ideia com a gente e com o nosso público. Mas eu queria dar um passo atrás nessa nossa conversa para a gente poder estabelecer um baseline aqui para quem está acompanhando a gente. Vamos definir alguns termos que estão muito hypados, né, lá na Austrália, como bem disse o Rafa. E qual é a relação entre esses termos, tá? Então a gente ouve muito falar de aprendizado profundo, né, de deep learning. A gente ouve falar muito de Gen AI, né, da IA generativa. A gente ouve falar de machine learning, ou aprendizado de máquina. O que são esses termos? Como é que eles se relacionam? Explica aí para nossa galera entender o que é esse ecossistema amontoado de palavras bonitas aí. Legal. Eu acho que é importante a gente só conceituar e tentar simplificar. Inteligência artificial é uma área de conhecimento da computação, tudo bem? E aí dentro dessa área de conhecimento você tem subtópicos ou subassuntos. Quais são esses subassuntos? Você tem Machine Learning, que é aprendizado de máquina, você tem Deep Learning, que simula redes neurais, e você tem o advento da Generative IA, que é o GenAI. Então, quando fala inteligência artificial, é um grande assunto. Dentro desse grande assunto, você tem subtópicos que resolvem problemas específicos. Então, não é tudo a mesma coisa. Majoritariamente, quando está falando de Machine Learning, Deep Learning, GenAI, é inteligência artificial. Então, se fosse pensar em camadas, pensaria numa camada maior inteligência artificial com subtópicos dentro dele. Bacana. E aí é legal, obviamente a gente vive um momento em que se fala muito de inteligência artificial, principalmente desde ali de novembro de 2022, né, com o ChatGPT da OpenAI, mas inteligência artificial é um tema que é discutido, que é estudado há mais de 70 anos, né, desde a década de 40, da década de 50. Então, é importante esclarecer isso para o nosso público, e muito porque o pessoal agora está muito... o tema está em alta, né? O tema está em alta, está muito entusiasmado, né, com os novos modelos que estão surgindo, né, com a capacidade não só do ChatGPT, do GPT-4o, mas o Cloud 3.5, né, que foi lançado recentemente, impressionante, mas
esse momento, ele é um momento que ele tá dentro de um histórico muito maior. A gente está falando de IA generativa agora, mas como o André bem falou, ela pertence a um campo de estudo que existem anos e anos dedicados a isso, né? Eu acho que, só complementando aqui, vale a pena reforçar um ponto, que não necessariamente, quando a gente fala de inteligência artificial, e aí a gente está falando dos subtópicos, né, Deep Learning, Machine Learning, o GNI, um é melhor do que o outro. Cada um tem o seu papel, na verdade, e isso é muito relativo ao que problema que eu quero resolver, ou que solução que eu quero implementar, né? Quando a gente fala da evolução desse assunto ao longo dos últimos tempos, o que mudou principalmente foi o poder computacional que Perfeito. Passou a estar disponível na mão das empresas, das pessoas, né? Uhum. Então, são técnicas que são estudadas há muitos, muitos anos, né? Mais academicamente a princípio, e hoje a gente consegue ver a aplicabilidade maior hoje no mercado, principalmente. Legal. Boa. Xará, vou pegar um gancho sobre computação em nuvem, né? Bom, falando de forma geral sobre cloud computing, como que você enxerga que computação em nuvem está impactando o desenvolvimento de IA de uma maneira geral? Eu acho que quando a gente olha para um passado que parece distante, mas não é tão distante assim, né? Para fazer uma análise de dados, para fazer um modelo de machine learning, para treinar algoritmos, né? Eu tinha que usar ambientes, principalmente ambientes on-premise, que apenas grandes empresas tinham a capacidade de ter um data center gigantesco lá com máquinas disponíveis para fazer esse tipo de estudo, né? Estudos que no momento inicial até, que eu comentei, tipo, acho que tinha pouca aplicabilidade, assim, né? Certo. Acho que estava muito numa fase de exploração. Então, era um investimento muito grande para um retorno ainda incerto, né? Acho que com o advento na nuvem, e aí principalmente as empresas aderindo a soluções em nuvem, passou a ser capaz da gente trazer essas soluções para a realidade de forma muito mais prática. Você tem que fazer um grande investimento em grandes data centers que, eventualmente, as empresas poderiam adquirir e depois não saber o que fazer com o data center, né? Tipo, testei, não deu certo. O que eu faço? Vendo as máquinas, né? Então, a nuvem, acho que ela veio como viabilizadora aqui, quando a gente fala principalmente do tema inteligência artificial. Boa. Bom, eu quero trazer uma informação importante aqui sobre inteligência artificial, né? Onde tem uma matéria que saiu na Forbes, onde 85% dos entrevistados pela Forbes conta que cada vez mais o investimento está muito acelerado, né? Cada vez mais, ano após ano, 40%, 50% de crescimento ao ano do uso da inteligência artificial. Você acha, então, que essa conexão de cloud com IA, a cloud, de maneira geral, está cada vez mais viabilizando a utilização da IA, de uma maneira geral, dentro das empresas? Eu acho que não só viabilizando, como as próprias clouds, elas têm investido, né, em soluções de IA dentro de suas próprias nuvens, né? Cada uma aderindo aos seus modelos, às suas LLMs, né? Que são os grandes modelos aí que foram desenvolvidos, principalmente quando a gente fala de conversacional, que está mais, acho que, em moda, mas tem de imagens e vídeos, e entre outras soluções. Então, as próprias soluções de nuvem já estão disponibilizando ferramentas para que as pessoas possam ter uma adesão rápida, né? Então, conseguir disponibilizar um serviço dentro da própria nuvem lá que você pode contratar, fazer um teste, entender uma aplicabilidade, um caso real dentro da sua empresa. Então, a gente vê o mercado inteiro se mobilizando. Porque acho que a partir do momento em que a gente viu a potência que isso estava se tornando, principalmente no final de 2022, e a gente viu ao longo de 2023 investimento em várias soluções, várias áreas relacionadas a, principalmente, GNI, por exemplo. Boa. Eu acho que as empresas têm uma visão muito clara de que, se ficarem paradas, o amanhã pode não ser necessariamente igual a hoje. Então, precisa se dar algum tipo de investimento, minimamente, para acompanhar o que está acontecendo, né? Então, acho que é um pouco nessa linha. Legal você ter tocado nesse ponto. Só para contextualizar quem está acompanhando a gente está gravando esse episódio aqui uma semana depois da Febrabantech, que é a maior feira de tecnologia para o setor financeiro do Brasil. E pelo segundo ano consecutivo, a inteligência artificial foi protagonista nas discussões. Muito dessas discussões que a gente pôde acompanhar lá nos painéis que a gente pôde acompanhar, relacionadas ao setor financeiro, trata do uso da inteligência artificial para ganhos de eficiência operacional,
para redução de risco, fala-se muito em hiperpersonalização, para você, enfim, poder estreitar ali um pouco mais o relacionamento com o cliente. E aí eu queria puxar um gancho, porque no último relatório para investidores do Banco Pan, vocês reportaram, né, que existem iniciativas internas relacionadas ao uso de inteligência artificial e de GenAI com o foco de ganho de eficiência operacional. E aí a gente queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente aí o que vocês estão fazendo e, se possível, o que vocês estão vendo de resultados e desafios nesse processo. Tá bom, eu posso fazer um comentário aqui. Qual que é a nossa visão como banco e indústria financeira sobre o assunto? Dada a evolução junto com a capacidade computacional que foi existindo, foram se democratizando mais e mais modelos para uso, tudo bem? Então passou-se de um momento onde eu precisava de uma pessoa que seja extremamente focada para isso, onde cloud providers agora provém inteligência artificial como um serviço. Então você precisa de uma pessoa que saiba utilizar isso. Uhum. Dada essa democratização a tal público alto nível e deu esse boom, a gente começa a enxergar que o uso de inteligência artificial pode ser uma vantagem competitiva, mas é mais uma desvantagem competitiva não usar, tá bom? Porque interessante. Tem um impacto maior, porque se você olhar, todo mundo fala sobre GPT, todo mundo fala sobre modelo de classificação, todo mundo fala sobre reconhecimento facial, então tem que tomar um certo cuidado para falar qual é a vantagem competitiva que tem entre esse ponto e esse não, mas a gente enxerga claramente que é uma desvantagem competitiva não usar. E aí quando a gente olha... Não tem mais volta, né, cara? Exato. Não tem mais volta, esse caminho. é o ponto. E aí quando você fala de grandes revoluções tecnológicas que tiveram, por que GenAI está tendo um boom tão grande? Pela facilidade de democratização. Qualquer pessoa tem a habilidade de usar isso. Uhum. Entende? Não precisa de uma formação prévia. O cara vai abrir um chat, vai conversar... Meu filho de 12 anos utiliza. Ponto. Facilmente. Para tirar dúvidas da escola, referente a matérias e tal. Exato. É um auxiliar. E a gente também entende que é uma forma de alavancar o business. Perfeito. E não é uma forma de substituir pessoas, tá bom? Legal, essa é a nossa ótica como indústria financeira, do ponto de vista do banco, beleza? E como o banco tem utilizado isso? Para alavancar business. Então, quando a gente fala de processos de jornadas que precisa de diálogo para o nosso público, o nosso cliente, ele precisa conversar, ele precisa tirar dúvidas sobre alguns processos, esclarecer algumas coisas, ele acaba interagindo com o LLM dentro do banco, que a gente até colocou na divulgação de resultado e no relatório para investidor no portal, onde o cara entra e pensa, cara, eu estou com uma dúvida de como eu formalizo a contratação de um produto dentro do banco. Então, essa interação hoje já é respondida por um LLM para ele saber, você pode formalizar de tal forma. Ou estou com uma dúvida aqui sobre o meu cartão de crédito, eu queria aumentar o limite dele. Como que eu faço? Então já existe uma jornada de interceptação que eu falo, cara, para você aumentar a sua jornada, você precisa seguir esses passos aqui dentro do ecossistema do PAN. Então a gente usa o conhecimento da LLM baseado no conhecimento que o banco tem. E não um conhecimento no âmbito geral de que ele sabe que aumento de limite lá na Austrália funciona de um jeito, sabe? Agora, o aumento de limite dentro de um banco, a formalização de uma contratação de um produto dentro de um banco e do nosso banco funciona desse jeito. Então, como a gente conectou as forças, a capacidade de diálogo e gerar conversacional dessa GenAI versus o que a gente tem de conteúdo para instruir o cliente de uma forma mais assertiva. E até estratégias de, cara, isso aqui eu não sei responder tanto, então eu vou pedir uma ajuda, ou eu vou te direcionar para o canal mais correto para fazer isso. Então, dessa forma, a gente vem fazendo entrega e uso dentro da GenAI do Banco Pan. Legal, bacana. Bacana. E aí, expandindo um pouco, falando um pouquinho dos benefícios e desafios, né? Acho que você trouxe uma visão que é um jeito diferente de ver o tema da diferenciação, né? Como está todo mundo falando disso, é inevitável, né? É uma tecnologia inevitável. Se você não acompanhar, você tem uma desvantagem competitiva. Eu gostei bastante desse viés. E aí eu queria conectar um pouquinho o tema de nuvem, que é o tema dessa nossa temporada, digamos assim, de episódios aqui. Quais são os principais benefícios que vocês enxergam para as empresas quando elas conectam as soluções de IA com a computação em nuvem? Boa. Eu posso começar aqui, aí você me ajuda, Rafa.
Vamos tratar de aspectos como resiliência, escalabilidade, performance. Imagina a gente olhar para 15 anos atrás, 20 anos atrás, onde algoritmos de inteligência artificial já existia, mas como que a gente implementava? Como que a gente desenvolvia? Entende? Então, dada a escalabilidade e volume de crescimento de clientes, como que mais clientes conseguem ter acesso à plataforma lá para conversar com a inteligência artificial ali, um LLM, ou a gente fazer uma classificação para saber a elegibilidade de um cliente num produto, uma detecção de reconhecimento facial para falar, olha, esse produto, esse cliente aqui está meio diferente, será que ele está tentando fazer uma jornada aqui que não é ele, alguém tentando se passar por ele, um reconhecimento de voz? Tudo isso já existe há um tempo, mas através da nuvem te deu duas capacidades fundamentais, de você criar o seu, você montar, você desenvolver, baseado em que antes você precisava comprar um servidor com a capacidade imensa e você configurar, né? Esperar chegar, ter um ambiente, pensar na infraestrutura, luz, água, como vai funcionar a internet, conectividade, cabo. Hoje você acessa um portal, faz um clique e fala, eu quero criar uma máquina em São Paulo, eu quero criar outra máquina nos Estados Unidos, que ela pode ser acessada de qualquer lugar do mundo, e aí o serviço ser utilizado, e eu não me preocupo com nada de infraestrutura, eu não me preocupo com aspectos físicos, com aspectos geográficos. Então a nuvem, ela te deu uma escalabilidade de poder computacional para processar isso, mas ela também te trouxe uma resiliência, ela te trouxe uma acessibilidade. Antes que eu esperaria meses para conseguir, eu faço em cliques e já consigo provisionar um ambiente. E até num nível de, cara, eu não sei muito sobre inteligência artificial para criar um modelo de classificação, mas Cloud Provider hoje te dá essa possibilidade de você usar como um serviço. Fala, cara, usa esse serviço aqui para você classificar os seus clientes, classificar sentimentos, reconhecer entidades, fazer reconhecimento facial, detecção de voz. Então, através da nuvem, ela não só te deu uma infraestrutura, a capacidade de você fazer um build yourself, como ela te deu a capacidade de você usar como um SaaS. Você não precisa nem se preocupar. E aí você tem um cuidado de uma curadoria de que tipo de dado você está inserindo lá, porque em linhas gerais, um aprendizado de máquina, machine learning, se você ensina mal, ele vai identificar mal. Se for seu filho de 12 anos, o machine learning é você ensinar. Se alguém ensinou seu filho a ler errado através da repetição, quando ele vê uma palavra na rua, ele vai falar, pai, tô meio na dúvida ali, se é um L, se é um U, qual que é a fonética. O processo de machine learning é a mesma coisa. Ele aprendeu através da repetição uma série de itens, e aí, para que quando ele veja um item não conhecido, ele fala, ó, acho que isso é A ou é B. Quando que a gente falaria disso num cenário on-premise, ou há 10 a 15 anos atrás, ou há 20 anos atrás? Então, essa flexibilidade, esse porte que a Cloud trouxe foi fundamental para essa explosão, esse boom, essa democratização. Acho que só para complementar, acho que outros benefícios que eu imagino aqui, em linha do que o André está comentando, eu acho que também tem a questão de integração, principalmente, quando a gente fala de grandes modelos de machine learning, GNI e tudo mais, e queremos falar de hiperpersonalização, por exemplo, né? Vai envolver integração com sistemas e com dados. E a nuvem também traz a capacidade no sentido de permitir que essa integração seja de uma forma mais natural, seja melhor feita, digamos assim. Ela permite o armazenamento de um conjunto grande de informações também sem se preocupar com infraestrutura, né? E temas que já existiam há tempos atrás, né? Eu tinha que comprar um storage, um banco de dados, X com tamanho tal. Então, hoje a gente tem diversas soluções que a gente fala que são serverless, inclusive, né? Então, eu não preciso me preocupar com o tamanho do meu storage. E aí, a inteligência artificial se aproveita muito disso, dessa capacidade, né? E acho que outro tema interessante também que me vem à mente é que o mercado está muito movimentado nesses temas. Então, o investimento está sendo feito a todo momento. Os serviços são lançados hoje, eles têm uma facilidade maior de serem atualizados dentro dos nossos ambientes. Então, hoje, a inovação que é feita em outro país chega aqui no Brasil, para o Banco Pan, muito mais rápido, porque a nuvem ela já me provê já essa atualização desse serviço, uma nova tecnologia que eu posso entrar, testar, avaliar, entender o uso. Então, acho que também teve toda essa questão de facilidade aqui de contato com novas tecnologias. Eu queria só... desculpa, não, eu só queria acrescentar uma sentença que ajuda muito na democratização. Pay as you go. Ponto. É o ponto que eu ia falar agora. Pay as you go. Você pega pequenos markets,
pequenos empresários, pequenos comércios, pequenas empresas, pequenos business, pay as you go. Você não precisa provisionar recurso antecipadamente, fazer, cara, eu vou precisar gastar muito para começar a trabalhar nisso. Você vai começar a gastar conforme, você vai começar a pagar conforme você for usando, e tem estratégias de mercado de alguns cloud providers que você ganha um free tier. Cara, pode ir usando e você vai ser bilhetado. Benefício de 1 ano ou por hora, né? Exato, e você vai ser bilhetado a partir daqui, tudo bem? Tudo bem. Você faz só para ouvir ali, você faz sua POC, testa, vê se faz sentido para o negócio. Isso. Legal, fez, você tem um período para utilização free, e depois você começa a pagar de forma produtiva de fato. Exato, começa a olhar mais para o OPEX do que para o CAPEX. Exato. Eu queria só agora fazer um complemento, muito na linha que você falou de resiliência, pagar pelo uso, eficiência operacional. Esse, Renato, são pilares do Well Architect Framework. São os pilares do AF, se você observar bem, que rege de fato a arquitetura em nuvem, né? Então a gente está falando de eficiência operacional, de uma boa arquitetura, uma boa resiliência, a questão de backup, redundância, pagar por aqui pelo uso. Então é fundamental não somente, aí eu vejo um dos benefícios, né? Não somente pagar pelo uso, mas o time to market de tudo isso também. Então se você tem aliado ao seu negócio uma estratégia que daqui 2 meses você precisa colocar algo, fazer um teste AB em produção com o seu cliente, a cloud te provê um time to market muito mais acelerado do que, de repente, um modelo on-prem, igual você estava comentando, André, de 10, 15 anos atrás, até contratar uma máquina para fazer um teste. Cara, já passou, né? Já foi, né? A primavera já foi. Essa é É real. Então, esse é um ponto. Agora, conectando isso tudo com inteligência artificial, como que vocês enxergam o desafio da computação em nuvem e inteligência artificial? Qual que é o desafio dessa integração desses modelos? Quando você fala de integração, me vem na cabeça, assim, principalmente, hoje, quando a gente fala em inteligência artificial e a própria disciplina de ciência de dados, né, a exploração, o entendimento de cases, né, e potenciais estudos, eles não necessariamente dão certo. Isso é uma coisa que acho que o pessoal que está assistindo precisa ter bastante clareza, acho, é que muitas vezes a gente erra em achar que a inteligência artificial vai resolver um problema nosso, às vezes por um achismo, uma tendência de mercado, ou por um mero experimento que eu preciso fazer para tentar atacar um problema que é core aqui, e eu acho que ela pode ajudar de alguma forma. E eu acho que a arquitetura de nuvem hoje permite que a gente possa fazer esses testes sem muito sofrimento, vou dizer assim, né? Então, começo pequeno, começo gastando pouco, começo entendendo, começo treinando esses modelos, né? Tanto os modelos de machine learning, que eu preciso fazer um treino próprio, quanto as principais modelos de GenAI, que eu tenho uma aplicabilidade, de repente, até mais prática ali do meu dia a dia, configurando ela para o meu case especificamente, né? Mas a gente faz isso de forma muito mais tranquila hoje, né? Então, a gente aceita falhas de forma, eu acho que... Falha rápido, sem né? muito dor. Testou, não funcionou, tudo bem, vamos pro próximo. As oportunidades são imensas e infinitas, né? E eu vou pagar, eu vou investir de fato quando eu entender que aquilo tem ganho. Aí eu vou aportar dinheiro, aportar recurso. E aí, para o mercado financeiro, isso é muito importante, né? Quando a gente fala de arquiteturas, por exemplo, de GenAI, né? Por mais que tenha uma inteligência muito grande por trás, né? É o que o André falou, ela aprende por repetição. Sim. Então, de uma forma geral, se eu não treinar corretamente, ou se eu não usar adequadamente, eu vou descobrir que o negócio vai alucinar e ele, de repente, vai me trazer uma dor em vez de trazer um benefício, né? Então, são coisas que a gente acompanha frequentemente. Estou falando de GenAI, mas, por exemplo, para Machine Learning, um score, que eu quero fazer um score de crédito, por exemplo, dentro do Banco Pan, que deixa de funcionar, ele também vai me ajudar a tomar a decisão errada igual, vou dizer assim, né? Então, eu acho que a arquitetura em cloud, ela possibilita que a gente faça essa expansão de entendimento, de conhecimento, a gente possa aprender e testar cases de forma mais, acho que tranquila, mas sem, putz, gastei uma grana, então precisa dar certo. Não necessariamente precisa dar certo. Legal. Eu queria só explorar uma coisa. Os nossos convidados, sabia, Renato, que eles são especialistas em dados também, não somente inteligência artificial. E aí, pegando nessa linha de dados, uma pergunta bem provocativa. Vocês enxergam que inteligência artificial, obviamente, você precisa ter uns dados muito bem estruturados para ter uma melhor qualidade. Como que vocês enxergam a relação de dados e inteligência artificial? Eu acho que assim, uma coisa não anda sem a outra, né? Tanto a inteligência artificial é treinada com dados, então ela só passa a existir um algoritmo que foi
treinado repetitivamente porque ela recebeu volume de dados para ser treinada, né? Seja um modelo criado homemade ou seja um modelo criado de mercado que eu estou utilizando. Então, teve dados na construção daquele algoritmo, né, principalmente. E quando eu falo de utilização na prática, se eu tiver dados que estão errados ou incorretos ou sem acurácia, posso ter o melhor algoritmo do mundo. Vai dar ruim, entendeu? Não vai dar certo. Então, a história do treinar... É isso. Né, Estou ensinando errado. Informação errada, Estou ensinando errado. Então, não só ensinando errado no algoritmo, mas também, às vezes, dando os insumos errados para o modelo poder tomar uma decisão. Quando a gente fala de GNI, né, os principais Foundation Models, ele já tem, por natureza, já um grande volume de dados treinado, que a gente pode se aproveitar desse conhecimento. Mas, na hora de aplicar isso no mercado financeiro, o mercado financeiro ou qualquer outra empresa, na verdade, eu preciso ter muita visibilidade que o que eu entregar de informação para ela complementar para aplicar aquilo ao meu negócio, então, por exemplo, eu estou falando por exemplo, de RAG, né, que eu posso colocar um conteúdo, né, que às vezes o modelo de GNI não conhece, porque ele é muito específico do Banco Pan, é um processo nosso que eu quero ensinar esse modelo, esse GNI, né, por exemplo, que eu estou querendo aplicar aqui. Também é dados no final do dia. Estou falando de curadoria de conteúdo, curadoria do que estou entregando para que o modelo possa tomar decisão. Então, são áreas muito complementares, uma coisa não existe sem a outra, de forma alguma. E quando eu falo de aplicações no mercado, a inteligência artificial ela potencializa a utilização de dados fora, né, do uso tradicional de análise, de indicadores, talvez tomar decisões baseadas apenas em números. A inteligência artificial ajuda que eu possa projetar isso, eu posso explorar mais do potencial desses dados, né? Eu quero te pedir um favor, na verdade. Claro. Você falou do RAG, né? E aí eu acho que é legal, talvez as pessoas que estejam acompanhando a gente não saibam exatamente o que é o RAG. E aí eu já vou até avançar um pouquinho, porque para a gente poder contextualizar melhor as respostas, né? Obter melhores respostas das LLMs, existem dois métodos, digamos assim, que é o RAG, é um deles, e tem o treinamento, o fine tuning, né? Das LLMs. E aí eu queria aproveitar, já que você tocou nesse assunto, que a gente explicasse para quem está acompanhando a gente a diferença. O que é um, o que é o outro, e se vocês já têm isso mais maduro, porque é tudo muito recente, quando aplicar um ou outro, um ou outro caminho, aí, uma outra solução. Legal. Eu acho que quando a gente fala de ambos, não são necessariamente caminho crítico para começar a utilizar, tá bom? E aí eu estou falando especificamente da disciplina de GNI, né? O RAG, no final do dia, independente do cloud provider, ele acaba sendo um banco de conteúdo que cada cloud provider disponibiliza, né, para a utilização junto com as suas LLMs, em que eu insiro informações ali dentro, e aí a GNI, complementar ao que ela sabe, ela busca nesse banco, ela indexa essa informação para poder dar as respostas. Então, se você tem um RAG, por exemplo, com um procedimento operacional da sua área, que só a sua empresa conhece, e você quer que a GNI, lá, a LLM, responda sobre este processo, a partir do momento que você coloca ela junto com o deploy do modelo, da implementação que você fez, ela passa a usar isso como um conteúdo complementar para dentro do seu serviço, né? Então, ela indexa, ela fala, eu busquei informação do parágrafo tal que você colocou lá no banco. Então, assim, tem muito desse papel, né? Quando eu falo de fine tuning, aí eu tenho um investimento maior, né? Mas no final do dia, eu estou pegando aquele algoritmo que foi treinado, eu estou personalizando ele para alguma aplicação específica aqui interna. Então, aí eu preciso de um conhecimento mais avançado, eu preciso aplicar mais ciência de dados para direcionar melhor uma LLM que já foi treinada. Então, eu não mudo o core do algoritmo dela, mas eu direciono melhor o que eu quero extrair de informação dela. Aí existe um treino por trás, existe um investimento maior para conseguir aplicar isso. Então, são caminhos diferentes, são aplicações diferentes, mas ambas visam trazer melhores respostas, Legal. melhores... Ô Renato, tem até um paper da Microsoft, que você puder fazer uma analogia aqui. Você citou dois, RAG e você citou Fine Tuning. Eu colocaria o 0, da onde o cara vai começar, que ele vai ouvir muito essa disciplina, que é Prompt Engineer, engenharia de prompt.
ele vai começar daqui. O que é uma engenharia de prompt? São formas de se fazer pergunta. Então, você pode fazer uma pergunta mais aberta, falar... E ter uma resposta genérica. Como você pode fazer uma pergunta mais específica e ter uma resposta mais específica. Como posso te perguntar, cara, qual que é a sua idade? A pessoa vai falar, minha idade é 30 anos. Imagina essa pessoa respondendo seja um LLM. Como eu posso falar? Olha, a minha idade ela é calculada em meses e eu tenho 3.330 meses de vida. Qual é a sua idade? A LLM vai responder no padrão. Então, isso que eu estou dando exemplo são estratégias de prompt, ou seja, são formas de se fazer a pergunta. Quando a gente vai evoluindo, imagine como se fosse um gráfico. Step 1, a gente começar a falar de engenharia de prompt para ver se resolve o seu problema. Evidentemente, engenharia de prompt vai tratar de conteúdos que a LLM já conheça. Então, ela vai te responder baseado no conhecimento prévio. Passo 2, vamos começar a falar de RAG, que é isso que o Rafa trouxe, de você tem uma curadoria, alguns documentos dentro da sua empresa, você coloca ele no banco de dados, e quando você envia uma pergunta para a LLM vai consultar este banco de dados e, através do poder de gerar conteúdo dela de fala, vai te responder por isso. O último estágio lá em cima, a gente começa a falar de Fine Tuning, que todas essas LLMs, elas são conhecidas como Foundation Models. Você trouxe o modelo da Anthropic Claude, que ele foi lançado. Ele é um Foundation Model. É a base para você ir. E aí, em cima desse Foundation Model, quando eu falo de Fine Tuning, eu estou retreinando uma parte dele, inserindo o meu conteúdo. Então, ele passa a conhecer aquilo. Eu acho que seria legal seguir esses 3 steps e até no paper da Microsoft quando eu devo usar cada um. E quando você vai olhar e falar, quero usar Fine Tuning, ele já vai te perguntar de cara, engenharia de prompt não te resolve? RAG não te resolve? Não. Aí ele vai falar, então vamos para esse caminho. O Fine Tuning ele tem um outro desafio, né? Que para você conseguir fazer esse treinamento, você precisa de um volume de dados expressivo, né? Não é com 3 cases que você vai conseguir criar esse treinamento. E aí eu quero pegar esse gatilho aí, que também trazendo a questão da computação em nuvem. Como é que, já que a gente precisa de um volume muito grande de dados para treinamento, qual é a importância que a nuvem tem para viabilizar quando a engenharia de prompt não te resolve, quando o RAG não te resolve, você precisa fazer um fine tuning, como é que a nuvem auxilia nesse processo? Na minha visão, como o Rafa disse aqui anteriormente, a fundação é ter uma plataforma de dados e ter dados estruturados para usar isso, tá bom? Pode começar pequeno, você ter um dado estruturado e bem curado é premissa, não tem como falar de um sem falar com o outro. Agora, para pensar em escala, como que a gente fala de treinamento, usando datasets, não pense em nuvem, tá bom? Se você tiver uma resposta, é a resposta de $1 milhão. Como que você evolui uma GNI, qualquer modelo, com datasets de terabytes ou petabytes de storage de treinamento e capacidade computacional? Sem cloud hoje não tem como. O investimento necessário que você vai ter de antecipadamente para fazer isso vai ser um absurdo. Ele é proibitivo, né? Não sai o case, não anda, você não atravessa esse oceano. Então, a escalabilidade que ganhou os cloud providers, essa democratização foi o que fez dar tanta robustez para esse assunto. Porque no final do dia, todo esse ecossistema precisa estar integrado dentro de um cloud provider. Vai ser muito difícil você construir algo fora dele, e aquilo que você construir fora pode ser para acadêmico, para estudo, porque não vai ter uma forma artesanal para você entender como funciona o mecanismo, como funciona o algoritmo, para você fazer melhor uso, mas você não vai conseguir escalar. Você não vai conseguir escalar o seu nível de proporção de treino, seu nível de proporção de usabilidade, e você não vai conseguir escalar o seu nível de servir aquilo como um produto e um serviço da sua companhia. Então, o alicerce principal sem ajuda de um cloud provider, provavelmente o serviço que você está tentando utilizar. E a gente está falando de IA, mas isso num âmbito geral, tá bom? Dificilmente você vai conseguir escalar e servir ele, dar resiliência e entregar qualquer coisa.
vai ser muito difícil. Estamos falando de GenAI, mas seja uma aplicação, seja algo que você está tentando vender como SaaS, é a fundação hoje. Como no passado, há 20, 30 anos, era a fundação você ter um data center, você tem um data center isolado geograficamente, você tem um data center com vários tipos de redundância, mas essa transformação foi mudando e a fundação olhando principalmente para a GenAI, dado estruturado, com a preocupação absurda sobre viés que pode ter esse dado, sabe, sobre balanceamento que pode ter esse dado, para que você consiga produzir um produto que seja confiável e aí não tenha viés ou o menor possível esse viés, porque no final do dia esses modelos de machine learning são construídos por conteúdos que humanos geraram. Sim. E todo mundo tem os seus viés, e você Sim. acaba toda hora se julgando, você bate o olho, se automaticamente seu cérebro já imputa um julgamento sobre aquilo, uma pré-concepção sobre o assunto. E pessoal, assim, o que eu vejo também? Vocês comentaram sobre a utilização da cloud para acelerar a questão de utilização de inteligência artificial, vocês comentaram de utilizar dados da sua empresa, subir isso no LLM, e aí uma pergunta que os ouvintes podem estar fazendo assim, legal, estou utilizando IA, estou utilizando um LLM, estou utilizando cloud, mas como que fica a questão de privacidade e segurança dos dados da sua empresa que está subindo num provider e sendo utilizado por uma inteligência artificial? Né? Como que fica essa questão de segurança em cima disso? Eu acho que, só para separar em 2 pontos, né? Existe a questão de privacidade de dados em cima dos grandes repositórios de dados que as empresas detêm, né? Então, os data lakes, as fontes de informação que você acaba armazenando dentro da cloud, elas precisam ser protegidas independente do uso de inteligência artificial ou não. E aí, os cloud providers, eles possuem políticas e ferramentas de segurança que permitem que a gente possa colocar as proteções adequadas lá dentro, né? Seja de acesso à informação, seja de potencial vazamento de informação. Então, isso precisa ser bem estruturado inicialmente. Quando a gente fala de utilização em modelos, né? Machine Learning, GenAI, essa questão que o André comentou é super importante, do tipo, que tipo de dado que eu estou entregando para este modelo, né? Então, só para dar um exemplo aqui, se eu entregar para uma GenAI, por exemplo, a informação de saldo de conta de clientes, e na jornada de construção daquilo eu não tiver certeza que eu estou falando com aquele cliente certo, eu posso estar entregando o saldo da pessoa errada, o saldo errado para a pessoa errada, né? Digamos assim, estou vazando informação. Então, tudo isso precisa ser muito bem costurado, digamos assim, né? O que eu estou imputando dentro da inteligência artificial, o que eu estou respondendo com ela, principalmente, né? E tudo isso respeitando uma esteira, uma jornada que se entende que o consumidor ou quem vai receber a informação, ela passou pelos processos certos, né? De segurança, de validação de identidade, de validação de concessão de acesso. Tem um tema que a gente fala bastante, né, no mundo de dados, né, que é governança de dados, né? Você está acompanhando isso daqui, né? Se não estiver acompanhando, eu posso transformar uma ferramenta com mega potencial num problema enorme no final do dia, né? Então, que pode quebrar o business da empresa. Pode quebrar o business da empresa. Hoje a gente tem NPD, LGPD, né, legislando aqui sobre o país, né? Então a gente hoje fala muito mais sobre este tema, né? E pode ter uma exposição enorme aqui para uma empresa que faz uso inadequado desse processo. Então, assim, não é qualquer dado, coloca em qualquer LLM, usa qualquer coisa. A aplicação certa, entregando o serviço da forma correta. E aí os cloud providers, no geral, possuem ferramentas que permitem que eu blinde essa informação durante essa jornada, né? Legal que um ponto importante sobre a questão da privacidade de dados é que, ainda que não seja tão óbvio num primeiro momento, ela contribui para a experiência, né? Porque é uma sensação de segurança que o usuário, né, que o cliente tem quando ele entende que aquele provedor de serviço que ele está contratando tem cuidado, né, tem boas políticas, enfim, e trabalha bem com os dados dele. E aí eu quero fazer, de novo, pegando o gancho, puxar um pouquinho o tema da experiência. Você, Rafa, você falou logo no começo da nossa conversa, você falou sobre a facilidade de experimentação, né, de você poder estabelecer ciclos de experimentação que reduzem o time to market, que te permitem fazer um teste AB em produção para você ir aprendendo ao longo do processo.
E como eu falei na Febraban Tech, houve um tema muito explorado, que é a questão da hiperpersonalização. E aí eu queria saber de vocês como é que vocês enxergam. Primeiro assim, o que vocês enxergam que é essa tal dessa hiperpersonalização, né? Esse palavrão aí. E como é que é a relação IA nuvem permitindo que esse tema seja discutido e levado até os clientes? Beleza, deixa eu colocar alguns tópicos na mesa aqui. Que quando eu falar hiperpersonalização, para mim, novamente volta ao tema de dados, porque eu tenho que conhecer com quem eu estou interagindo, seja um cliente, seja alguém que eu estou querendo prover algum serviço. Então, tudo começa com a organização desses dados para que eu possa identificar o indivíduo, os comportamentos deles, os gostos, como ele gosta de ser tratado. Então, tudo isso é muito importante. Eu parto sempre do início do tipo como que meus dados estão organizados. A partir do momento em que eu tenho grandes inteligências artificiais sendo desenvolvidas, grandes investimentos, e eu combino essas duas coisas, por isso que se fala tanto de hiperpersonalização, eu passo a trazer uma capacidade que é a mesma capacidade que as clouds provêm de performance, de prover serviços com grandes escalas computacionais, utilizando esses dados. Então pensa, só para dar um exemplo aqui, que eu posso ter uma jornada de atendimento que um ser humano tem que ler numa tela todos os dados daquele cliente para conseguir conversar com ele de forma adequada. Humanamente, as pessoas podem não se atentar a alguma coisa, podem cometer erros. Conseguindo organizar de forma legal ali o meu serviço, a inteligência artificial que eu construí, o desenvolvimento que eu fiz utilizando esses dados do cliente, cara, eu escalo essa capacidade de interpretação de dados, eu escalo essa capacidade de poder falar. Eu estou falando com o Renato e eu conheço ele, eu sei exatamente quais são os gostos deles, então eu vou tratar ele desta forma. Eu crio este padrão de conhecimento. Você está falando de um diálogo que ele vai no indivíduo. Né? A gente sai um pouco daquela... Não um script, que alguém lê, mesma coisa para todo mundo, né? Eu consigo... A gente sai da visão de persona, isso, né? Com um cluster que tem ali um conjunto de características parecidas, a gente vai, não. É o Renato, é o Rafael com os gostos específicos dele, né? Daquela pessoa. Para de agrupar ali em grupos gerais e tenta trazer um sentimento, né? Muitas vezes, né? que é um sentimento bom de exclusividade. Isso. E cada vez mais o ecossistema, né? O mundo, na verdade, ele vai provisionando contextos em que a expectativa das pessoas ela começa a se desenhar nesse caminho. Né? As pessoas esperam serem tratadas de forma cada vez mais exclusiva. Perfeito. Então a hiperpersonalização ela vai acompanhar a ideia de, olha, se você não hiperpersonalizar em um prazo de tempo, você tem uma desvantagem competitiva. Vou falar com outro fornecedor, com outra empresa que sabe quais são os meus gostos, sabe me falar do jeito que eu gosto comigo. Então, assim, a hiperpersonalização, no final do dia, que o André falou, se a gente não investir nisso, ela vai se tornar eventualmente uma desvantagem competitiva, porque empresas vão conseguir fazer isso de forma muito legal. E aí começa a gerar expectativa, inclusive, dos nossos clientes, de como eles querem ser tratados. Vai deixar de ser algo especial para ser algo necessário. Sim. Mas é com muita atenção essa linha de a partir do momento que eu tenho dados adequados daquela pessoa. Porque pode ser uma faca de dois gumes. Sim. Se eu tenho um dado incorreto daquela pessoa, eu trato ele de uma forma inadequada, isso mancha a reputação, isso prejudica a imagem da empresa. Então, tudo isso tem que ser muito bem casado. Mas é o futuro que a gente imagina aqui com tudo que a gente tem de performance, de capacidade com as clouds, e tudo que foi desenvolvido e investido de inteligência artificial no mercado como um todo. Né? Bacana. Esses dois temas, a gente da pergunta anterior desse, como privacidade de dados e hiperpersonalização, eles se conectam no seguinte aspecto aqui, para a gente que é um banco digital. Um ativo fundamental para um banco digital é segurança. E você pega clientes tradicionais, eu vou lá na agência reclamar. Eu vou falar com o meu gerente, vou olhar no olho. E um banco digital precisa trazer esse aspecto de segurança. E aí, quando eu vou lá na agência falar com aquele gerente, ele sabe quem eu sou. A gente precisa trazer esse sentimento de exclusividade também. Entende? Porque esse tipo de abordagem de vamos agrupar e leva para todo mundo, fica tentando... Não, precisa ser único.
muitos dos comportamentos digitais, eles são oriundos dos comportamentos da vida real. Você vai num restaurante, você vai numa lanchonete, você vai numa padaria. Às vezes você vai escolher, eu vou lá porque ele sabe meu gosto. Aquele garçom me conhece, aquela pessoa que está servindo. Não. Ô, seu Renato, pão na chapa de sempre, o expresso. É isso aí. Ele tem um lake na cabeça ali já, né? Já rodou o algoritmo lá, ele sabe que o Rafa chegou lá e, cara, ele vai no café da manhã dele são frutas. Então, é um comportamento ali que a gente está fazendo uma brincadeira da vida real, mas se a gente fizer uma analogia, é uma personalização que existiu e que deriva para o mundo digital, sabe? Então, como que a gente transpõe para conhecer o nosso cliente? Qual o momento de vida dele? O que ele está precisando de ajuda? Como que a gente pode ajudar ele, entende? A atingir o objetivo dele, seja comprar um carro, seja ele precisa focar no estudo dele. O cara está precisando, às vezes, de uma ajuda, um incentivo educacional e está sendo ofertado para ele, vamos financiar não é isso que ele precisa. Entende? Essa hiperpersonalização, conhecer o seu cliente vai te ajudar a conduzir melhor a experiência com ele. Legal você ter tocado nesse assunto, porque uma das coisas que a gente tinha preparado aqui no roteiro fala justamente de parceria e colaboração. E você trouxe um aspecto que é, de repente, um provedor de serviço financeiro, ao conhecer profundamente o indivíduo, entender que a necessidade dele está além de um crédito, né, de algum serviço específico desse negócio. Como é que e aí vou voltar de novo na questão da computação em nuvem. Como é que a computação em nuvem viabiliza esse modelo de parceria? Você identificar essa necessidade do cliente e, eventualmente, estabelecer uma parceria com uma instituição de ensino que possa prover a ele o valor que ele está precisando naquele momento. Eu vejo da seguinte forma. Hoje os clientes estão pulverizados em todo o território nacional, tudo bem? E aí a computação em nuvem, por si só, já vai nos ajudar num aspecto de atingir todos esses clientes de uma forma consistente, onde ele precisa acessar um determinado serviço que está espalhado pelo Brasil. Esse é o primeiro aspecto. Ter esse tipo de informação sobre o cliente e comportamento de métricas e uso do aplicativo, qual é o tipo de coisa que ele vem transacionando, ajuda a construir um dataset de comportamento. Isso é um volume de dados gigantesco. Hoje, até um spoiler aqui, o maior dataset que a gente tem dentro do banco lá, ele está relacionado a eventos. E aí eventos do que está sendo transacionado e tal. Esse é o nosso maior dataset. Então, armazenar, ter uma curadoria sobre isso é um desafio imenso. Do outro ponto, do outro lado da moeda o dado está disponível, ele está organizado, mas precisa-se ter ferramentas capazes de conseguir analisar essa massa de dados. Porque, beleza, tá lá o comportamento, ele vai ter explicando o momento de vida, você tentar fazer uma clusterização mais macro ou fazer uma hiperpersonalização, mas quais tipos de ferramentas eu tenho para fazer isso? É onde entra as parcerias. Entende? Então, como que eu vou fazer isso? Que tipo de mecanismo eu vou usar? Como que eu vou correlacionar essas informações? Isso é o que... Porque aqui a gente passou da fase de fazer análise com a ferramenta que é extremamente importante, Excel. Não dá mais. Não cabe, né? Não cabe. Não tem, então, o advento ali do cloud é conseguir ter esse tipo de storage num volume massivo, conseguir ter ferramentas que façam uma análise massiva e ter, para o nosso business, um portfólio de produtos que a gente consiga enxergar o ciclo de vida do cliente. Então, se tiver um portfólio de uma conta digital, você consegue entender ali o comportamento do que ele vem fazendo e classificar, por exemplo, aquele tipo de transação para entender aonde ele está precisando de ajuda, do que simplesmente falar, ele está gastando menos ou está gastando mais. O propósito do banco, no nosso caso, é prover uma vida financeira inteligente para o cliente. Então, é desses artifícios que a gente tem tentado se fazer valer nas análises para entender o momento de vida do cliente
que é majoritariamente influenciado pelo momento de vida do país, da comunidade que ele pertence. O momento de vida do cara do Rio Grande do Sul é totalmente diferente do momento de vida do cara que mora em São Paulo nesse momento. Então é muito nessas linhas de comportamento para chegar no caminho da hiperpersonalização. E você acha que essa questão, por exemplo, igual você comentou, de diferentes regiões, né? A IA ou o treinamento atualmente das LLMs estão adequadas e preparadas? As empresas estão preparadas para essa hiperpersonalização? Ou quais desafios vocês mais enxergam nesse ponto assim? O principal desafio que eu enxergo é entender os vieses envolvidos. É entender o seu dataset, é entender o comportamento e não generalização. Na minha ótica, existem hoje ferramentas no mercado que te permitem fazer esse tipo de análise, falando de computacionalmente, de esforço computacional, falando de análise. Não acredito que vai ter uma grande revolução, que vão lançar o produto X e vai fazer isso. Eu acho que está muito mais voltado na nossa capacidade de entender e correlacionar essas informações para fazer a hiperpersonalização. Legal. Eu acho que a gente superou uma barreira de eu não consigo mais processar e entender, para a gente numa barreira de como eu interpreto e como eu analiso, qual é a melhor forma. Porque o momento de vida do cidadão é diretamente influenciado pela região que ele faz parte, com as conexões que ele tem, e aí vai crescendo em escala de rua, bairro, cidade, município, estado, país, para você, quanto maior for sua abordagem, talvez menos eficaz você seja. Eu acho que a grande jogada está em remover viés, balancear de forma corretamente os dados. Vou pegar um dataset para fazer uma análise da população em São Paulo e tem uma porcentagem que é do Sul. Cara, São Paulo vai prevalecer. Será que a gente não está com dado desbalanceado? Vamos entender aquele cliente de uma maneira equivocada e aí vamos fazer coisas que vai atritar o relacionamento? Então, o como eu faço essa análise. Acho que complementando, acho que também a gente fala bastante em GNI do tema da alucinação, né? Então, acho que não é só para GNI, quando eu falo de técnicas de machine learning, que eu treino o modelo, né? Uso outras técnicas também, o modelo pode descalibrar e tomar decisões incorretas. É que do GNI da alucinação está mais na moda agora, né? Tipo, no final do dia. Eu acho que é isso que o André falou, assim, capacidade temos ferramentas, temos... Acho que todo o potencial para explorá-las. Porém, tem sido um desafio constante a gente tentar driblar essas alucinações, né? Tentar evitar o erro, né? Então, por ser algoritmos que, por mais que tenham sido treinados por um humano, não é um humano, né? Então, ele não pega contexto, né? A gente falou um pouco de engenharia de prompt também, né? Se eu fizer a pergunta errada, eu posso ter a resposta errada, ou a resposta que determinada LLM entender que é a correta. E não necessariamente o que eu quero entregar para o cliente. Então, quando eu falo de alucinação, isso tudo tem sido a principal barreira quando eu falo de hiperpersonalização, né? Eu estou falando de chegar numa resposta mais assertiva possível para aquele indivíduo. Ter os devidos guarda-reios também. Né? Exato. Então, assim... Criar as proteções ajudam com que evite a alucinação, mas também, às vezes, atrapalha um pouco na exploração dessa capacidade, né? Quanto mais usar toda a potência. Limita, menos informação você traz também. É isso. Quanto mais informação eu entrego, mais eu deixo à mercê, de repente, daquele cálculo, daquele algoritmo, para tomar uma decisão, de repente, incorreta numa resposta. Certo. Então, estamos nesse meio de caminho, acho que nesse momento agora, entre volume de informação... alta capacidade, porém ao mesmo tempo eu preciso calibrar a precisão, exatamente. Legal. Enfim, a gente tem, sei lá, muitas perguntas aqui que a gente acabou não conseguindo fazer. Já chamaram a atenção aqui para a gente caminhar para os finalmente, mas eu não queria terminar, a gente tem feito isso em todo episódio. Quando chega mais para o final, a gente tenta fazer uma provocação, um exercício quase que de adivinhação, né? É cada vez mais difícil a gente fazer qualquer tipo de prognóstico para os próximos 5, 10 anos. Então, tentar olhar até um pouco mais para perto, assim. O que vocês veem, para a gente poder encerrar aqui, o que vocês veem como tendência, o que vocês acham que tende a acontecer aí nos próximos 12, 18, 24 meses, tá bom. Em relação às evoluções da IA,
da computação em nuvem, claro, na convergência dessas tecnologias? Bom, vou responder primeiro porque o Rafa fica na enrascada de inventar outro. Justo. Assim, para mim é muito claro, no horizonte 12 meses, no máximo 24 meses, geração de conteúdo de vídeo. Geração de conteúdo de vídeo via GenAI. O cara ia inventar um prompt lá para conseguir produzir o conteúdo. O OpenAI está prometendo Sora aí, que é um GenAI de imagens, que ele lançou um preview que parece filme. Você já vê movimentos de atores em Hollywood fazendo manifestações para que eles não sejam reproduzidos ou utilizados dessa forma. Então, na minha ótica, que o próximo step aqui é vídeo, produção de conteúdo de vídeo em alto nível. Não aqui, gera uma imagem boa aqui de uma pessoa feliz, sentado num banco, olhando o Cristo Redentor. Beleza, vai gerar legal. Mas é no nível, gera essa imagem com a minha identidade visual, ou da pessoa fazer uma campanha publicitária, ou da pessoa ter essa interação durante o vídeo, dela caminhando, dela sorrindo, acenando, olhando para a câmera, falando, interagindo, utilizando a roupa que eu instruí. Então, se fosse fazer um prognóstico 12, 24 meses, é esse o caminho que eu vejo que tem sido. Fazendo um gancho super rápido aqui, não sei se vocês viram, tem uma propaganda tá passando na televisão do Will Smith. Vocês viram? Onde ele faz um discurso lá, tal, em português. Ou depois acho que ele fala em espanhol, depois ele fala, não, estamos utilizando IA aqui, pessoal. Você é muito nessa linha, né? É isso. E a democratização disso. 12, 24 meses eu vejo nessa linha. Legal. Vou tentar complementar aqui. Concordo com o André André também, né? que a gente está vendo aqui que realmente tem acontecido investimentos muito fortes nessa parte de imagem, vídeo, né? Eu acho que de uma forma geral, se fosse complementar, eu falaria de integração. A gente vai ver nos próximos 12, 24 meses, dado todo o investimento, toda a democratização que houve, a gente vai ver a integração das IAs, principalmente IA generativa, em tudo que a gente utiliza no dia a dia. Eu acho que, como a gente vê uma forte adoção entre as empresas, é uma tecnologia que vai estar embarcada em todos os aspectos do nosso dia a dia. Então, eu vejo que isso vai ser provavelmente o futuro próximo aqui. Independente do setor, né? Isso, a gente vê celular já que já vem embarcado com IA, né? Então, a gente vê coisas que já fazem parte do nosso dia a dia já se aproveitando da tecnologia. Eu acho que isso aí vai se expandir mais nos próximos 12, 24 meses. E se eu fosse eleger um segundo tema aqui que eu acho que vai ser importante, a gente vai ver muito, é sobre o uso consciente. Porque acho que nessa corrida aqui de implementação, eventualmente a gente vai encontrar cenários que a gente vai ver talvez escândalos relacionados ao uso indevido, a gente vai ver discussões relacionadas a vieses, né, praticados por IA. O André comentou essa questão de Hollywood, né, que já está acontecendo, na verdade, então esses grandes debates. Eu acho que vai ser uma pauta muito constante nos próximos 12, 24 meses, né? Tá vindo a eleição, vai ser um tema constante novamente. Então, acho que a gente vai ver bastante integração da IA na sociedade, no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz, nesses dois sentidos, né? É a tal da Responsible IA, né? A IA responsável sendo tema presente aí no futuro. Gente, mais uma vez... Falei para você, obrigado. Renato, que os caras eram especialistas em IA. Enfim, o papo foi ótimo. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilização de vocês de virem aqui, de trocar essa ideia com a gente. A generosidade de compartilhar tanta coisa boa. O papo realmente é muito rico, né? Insights muito, muito ricos. Então, queria, em nome da Kiggle, em nome do Kiggle Digital Talks aqui, agradecer mais uma vez a presença de vocês. Rafa, obrigado mais uma vez pela parceria. Sempre juntos. A gente tá super junto aí nessa jornada, descobrindo um monte de coisa a cada sessão dessa aqui. E é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Obrigado. Muito obrigado, viu, pessoal? De verdade. Obrigado mesmo. Deixando aí a última palavra para vocês falarem com os nossos espectadores antes da gente fechar. Eu vou deixar o Rafa e o André falar aqui, porque eles... Tá bom. Agradecer primeiro, assim, de verdade, agradecer a vocês pela oportunidade de estar conversando, trocando essa ideia contigo. É sempre muito bom essa troca de experiência. Tenho certeza que quem está nos escutando vai aprender muito com isso.
né, as preocupações, os desafios, a usabilidade, até os limites, né, assim, a parte fundamental que você trouxe, né, a usabilidade, a questão da cloud provendo, acelerando a utilização da inteligência artificial. Então, cada vez mais teremos novos podcasts, novos episódios a respeito disso. E vocês estão sempre super bem-vindos aqui para falar conosco. Obrigado. Renato, Rafael, obrigado pelo convite, pelo carinho que vocês receberam a gente. É um privilégio estar aqui com vocês e com o Rafa aqui, de verdade. Obrigado, Renato. Obrigado, Rafael. Acho que se você dar um recado aqui, principalmente para o público aqui, continuem conhecendo, entendendo esses assuntos. Eu acho que conhecer vai fazer parte da nossa sociedade, então eu acho que de uma forma geral é um conhecimento que, independente da área de atuação, acho que todo mundo vai ter contato. Então, daqui a pouco vai ter disciplina na escola falando sobre isso. Então é isso, gente. Acho que aproveitem esses momentos também para poder, acho que absorver bastante conteúdo pra gente. É um assunto de constante evolução, né? É o dia a dia. É o dia a dia. Posso fazer uma alusão? Claro. Essa jornada é um jogo, mas é um jogo infinito. Tem um livro do Simon que fala sobre isso. A diferença de jogos finitos e jogos infinitos. Jogo finito tem placar definido, vencedor, quem ganha, quem perde, um tempo estabelecido. Um jogo infinito não tem placar estabelecido, não tem ganhador nem perdedor. A real que a jornada só está começando. O desafio é permanecer no jogo, né? É isso. É isso. Exato. Tá bom. Legal, bacana, ótimo insight. Gente, a gente fica por aqui. Muito obrigado aí pela companhia de vocês e até o próximo episódio. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Boa. Muito bom.